Filhos de Snyder, mostrem o seu medo. Nós não temos medo. Fala galera, Mesa Pocket para falar sobre Snyder Cut. O maluco é brabo, mano, tu é um guerreiro. As pessoas disseram por anos que não existe, que isso é papo furado, era lenda urbana, mas, cara, esse filho da p*** fez. Zack Snyder fez, ele realmente cumpre o que ele prometeu. A gente consegue ver uma história muito mais rica, muito mais densa, com muito mais camadas, com muito mais desenvolvimento de personagens do que aquele que a gente viu, aquela versão que a gente viu pro cinema. Ele tem toda a razão. A versão pro cinema de Liga da Justiça, ela soa de uma maneira muito rascunhada e pobre em relação ao que a gente vê aqui nessa versão, que é o Snyder Cut de 4 horas de duração. A obra ela é dividida em 6 partes, em 6 capítulos, né? E tem mais o epílogo. Então, para cada partezinha, a gente vê o desenvolvimento, a interação entre os personagens e como a gente consegue ter um escopo maior, como a gente consegue sentir a grandeza que essa história é contada pra gente. Mas você pode me dizer, mas Efraim, é a mesma história que a gente viu no cinema. Sim, é a mesma, em tese, sim, é a mesma história. A gente sabe exatamente como a história começa, para onde ela trafega e como ela termina. A diferença aqui é como isso é feito. E aí é mérito, sim, da forma como o Snyder gravou o filme. É mérito da edição, é mérito da montagem, é mérito do desenvolvimento dos personagens feito no roteiro e é mérito também da trilha sonora nesse filme. Cara, a trilha sonora desse filme simplesmente é sensacional. Fiquem atentos nos momentos de batalha quando a Mulher Maravilha entra em cena. Quando a gente ouve aquela trilha característica dela, cara, é de arrepiar. Pontos positivos e pontos negativos. Sim, existem pontos negativos. Vamos chegar... Na verdade, vamos começar pelos pontos negativos. Tá bom. Uma coisa que eu não gostei é o CGI. Mas é em momentos bem específicos. Por exemplo, não é spoiler, não é segredo pra ninguém, pra quem acompanha, mas o Caçador de Marte tá nesse filme e eu não gostei tanto do CGI empregado na construção do personagem. Eu achei que faltou uma renderização final, faltou um acabamento melhor. The world needs you too, Lois. Tem essa impressão em alguns momentos pro Lobo da Steppe, em alguns momentos bem rápidos e alguns momentos relacionados ao Darkseid também. Parece um gráfico meio de PlayStation, sabe? Mas sim, é bem feito, mas deu para perceber que poderia ter um pouquinho mais de esmero na produção, mas talvez por conta do tempo e ter que lançar esse filme, e talvez seja também por questão de orçamento, a grana que a Warner liberou para esse filme, mas não é nada que tire a experiência. Outra questão também é o seguinte, a gente sabe que o Henry Cavill, ele não gravou o Snyder Cut, ele não refez cenas dele, então tudo que a gente vê dele são cenas que ele previamente gravou para esse Liga da Justiça, mas eu tive também uma rápida impressão de que eles pegaram alguns trechos, talvez de Man of Steel ou de Batman vs Superman, colocaram nesse filme e deram uma repaginada ali no entorno para essa imagem caber na hora de contar a história em que o Kal-El precisa aparecer. Mas também, de novo, nada que altere a experiência. Agora vamos para a parte boa. Até que enfim! Como a gente já vê nos teasers e, enfim, spots de TV e tudo mais, o grito do Superman no momento que ele morre pelo apocalipse, esse grito ecoa no planeta e isso desperta as caixas maternas. E, cara, é muito bacana ver, por exemplo, o segmento das Amazonas. E quando a gente vê as Amazonas enfrentando o Lobo da Steppe, que, olha só, o visual do Lobo da Steppe foi totalmente repaginado. Ele tem uma armadura metálica, né? E ela parece quase ser um ser vivo, sabe? Um ser senciente. Você vê que a armadura dele, ela se mexe e ela reage com o ambiente e ela reage durante a batalha. E, cara, o visual do Lobo da Steppe tá sensacional, ele foi completamente repaginado. A gente entende melhor a motivação do Lobo da Steppe, que quer se provar, sim,
pro Darkseid. Tem uma história prévia entre eles aí, eu não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência, mas a gente vê que ele está numa constante busca para se provar pro Darkseid, o que traz muito mais consistência, o que traz muito mais substância pro personagem do que aquela versão vista nos cinemas. Aliás, o intérprete do Darkseid, o Tyrion Hinds, ele mesmo reclamou da versão que foi pro cinema porque ele disse que o trabalho que ele empregou na construção desse personagem não é visto na versão do cinema. Então, tem que ser visto sim essa versão do Snyder Cut. Como eu falei, o filme é dividido em partes, né, capítulos. Então, se você não tiver disposição para ver 4 horas de um filme direto, e eu sei que realmente isso é cansativo, você pode ver por partes. Então, vamos lá. Coisas que eu achei bacana durante essas partes do filme. A gente, como eu falei, a gente vê desenvolvimento de personagens. Então, um segmento que eu gostei bastante foi a Lois e a Martha, né? A forma como elas lidam com essa questão da ausência do Clark na vida delas. Não apenas a figura do Superman, mas a figura do Clark como filho e como esposo, como marido. E como a falta que ele tem na vida delas e como ajuda elas a serem seres humanos melhores. Então, eu achei isso bem bacana, essa proximidade da Lois com a Martha. Isso até é pincelado lá na versão do Joss Whedon, esqueçam essa merda, e vale muito a pena a gente ver justamente por conta dessa interação entre elas. Outra parada bacana nesse filme é a química entre os heróis, a química entre os protagonistas, a química entre a Liga da Justiça, que funciona muitíssimo bem. O Momoa com o Affleck tá muito bom. O Flash, ele consegue ser alívio cômico na hora que tem que ser, ele consegue ser piadista na hora que tem que ser, mas tudo isso acontece de uma maneira muito natural, muito orgânica, o que faz com que não haja aquela quebra abrupta do tom do filme. O Cyborg é o coração do filme, cara, esse filme não funciona sem ele, e, cara, ainda bem que essa versão saiu, porque a versão que a gente viu no cinema, de novo, comparando, não tem como não comparar, ela não faz jus à figura do Victor Stone e nem do Silas Stone. Os dois estão maravilhosos nesse filme, eles têm muito mais profundidade, eles têm muito mais substância, eles têm muito mais o que oferecer, o que trazer no roteiro. Então, fiquem de olho nesses dois porque vale muito a pena. E, claro, a Mulher Maravilha e o Superman. O Superman, ele tá ausente uma certa parte no filme, e quando ele chega num momento muito específico que a gente já sabe, que é a ressurreição dele, que sim, é épico, é mágico, é tudo aquilo que a gente espera que seja, o que relembra até o momento do primeiro voo dele no Homem de Aço. E a Diana, a Mulher Maravilha, ela simplesmente está sensacional, ela tem um quê de liderança, e uma nobreza, um porte, e a forma como ela interage com os membros da Liga, e a forma como ela consegue, o núcleo dela, a forma como ela consegue se relacionar com o núcleo de Temícera. Aliás, a ilha de Temícera, cara, as Amazonas precisam ter um filme só dela. E quando a Mulher Maravilha aparece, é simplesmente de arrepiar. Fazendo um rápido parênteses aqui. Quando se trata do Cyborg e a gente começa a ver que o Victor Stone está descobrindo os poderes dele, os poderes ligados à tecnologia, que agora é parte dele, que ele agora é parte dessa tecnologia, eu acho que é um dos pontos altos, né? Porque ele começa a ter um controle sobre, ele começa a descobrir que ele tem um controle sobre tudo à volta dele. Quando se trata do Cyborg e a gente começa a ver que o Victor Stone está descobrindo os poderes dele, os poderes ligados à tecnologia, que agora é parte dele, que ele agora é parte dessa tecnologia, eu acho que é um dos pontos altos, né? Porque ele começa a ter um controle sobre, ele começa a descobrir que ele tem um controle sobre tudo à volta dele. E, cara, a gente está cercado de tecnologia, né, nesse nosso mundo moderno. Então, a forma como ele começa a descobrir que ele pode manipular a tecnologia é simplesmente sensacional. Tem um quê de panóptico, sabe? Aquela coisa do olho que tudo vê, e ele representa essa coisa da vigilância constante. Cara, o segmento dele é muito interessante, é muito rico, porque a gente começa a ver esse lado enclausurado dele e essa existência pesada que é o fato dele tá em vida, ele ter voltado à vida por conta do poder que o pai dele usou das caixas maternas, e tem essa questão familiar e a forma como ele lida com o pai dele, que é muito interessante também isso. A gente vê essas diferenças entre ele e o pai, a gente sente que tem questões ali a serem resolvidas. Então, cara, o Victor
como eu falei, ele é o coração desse filme. E claro, não tinha como não falar do Batman do Ben Affleck, que a gente começa a ver uma mudança nesse personagem, né? Como a gente sabe, ele combateu o crime por 20 anos em Gotham, então em Batman vs Superman ele estava completamente quebrado e desiludido, e aqui em Liga da Justiça, a versão do Zack Snyder, a gente vê pela primeira vez que ele não só consegue trabalhar em equipe, como ele também, pela primeira vez, começa a agir com esperança, começa a agir com fé. E é uma mudança muito interessante nesse personagem. Isso tudo graças à presença do Superman e à morte, obviamente, do Superman e o retorno do Superman e ele ter essa função de ter que juntar a Liga da Justiça. Então, essa evolução do personagem, esse caminho trilhado pelo Batman é bem interessante. Eu gostei bastante de ver essa mudança que o Bruce, essa mudança interna que o Bruce está passando. Ele age como líder, diferente da versão, de novo, comparando o que a gente vê no cinema do Joss Whedon, aqui a gente realmente vê um líder que está começando a recuperar suas forças. Isso é bem interessante. Por fim, eu acho que o Snyder Cut cumpre a expectativa que foi criada ao longo de todos esses anos. O filme ele honra e respeita a trajetória dos personagens. E, claro, a gente tem um epílogo que vai chamar para mais acontecimentos à frente. Então o Snyder Cut não pode acabar nesse filme, ele tem que continuar. Warner, não faça merda, dê continuidade a esse projeto. Esse papo de que é uma rua sem saída, na boa, cara, pau no quem falou essa porra. Desculpa o palavrão. Então, é isso, gente. O Snyder Cut promete, ele cumpre. Ele não é um filme perfeito, mas é um filme feito para os fãs que tem tudo aquilo que o Zack Snyder gosta de colocar nos filmes. Então, se você curte Zack Snyder, isso vai ser um prato cheio. Se você odeia o Zack Snyder, passa longe desse filme. Então é isso, galera. Isso aqui é Zack Snyder no seu auge, com muito slow motion, com batalhas épicas e uma resolução apoteótica na parte 6 e, claro, no epílogo. E, cara, como eu falei, essa história não pode acabar aqui. Então, galera, eu dou 4 logos para esse filme, nota máxima, vale a pena. Para quem é fã do Snyder, é um prato cheio. E como eu disse antes, não pode parar aqui. Essa história precisa continuar. Se o Snyder Cut vai ser canônico ou não, só o tempo vai dizer. Mas se depender dos fãs... se depender dos fãs... Warner, como você faz merda? Valeu, galera.